Boa tarde, amigos. Nós estamos reunidos para darmos início ao estudo da nossa obra, a Gênese. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 18, Os Tempos São Chegados, o último capítulo da obra, a Gênese. E vamos então envolver a nossa querida irmã Jô, que vai fazer a nossa prece de abertura para darmos início ao estudo da obra, a Gênese. Então vamos levar o nosso pensamento ao Cristo e agradecer a Ele por mais um dia, por mais uma tarde, estarmos aqui reunidos nesta casa de amor que nos acolhe. Que possamos, Senhor, abrir a nossa mente e os nossos corações para compreendermos o que vamos estudar agora, que é a obra Gênese, uma obra tão importante que nos relata tantos assuntos interessantes e importantes. Que Tu possa, Senhor Jesus, iluminar e intuir a nossa querida professora Conceição, que nos acompanha neste estudo, que possamos assimilar verdadeiramente o que é importante, Senhor. Abençoe a todos nós. Obrigada pelos amigos espirituais que se fazem presente aqui, aqueles que estão nos orientando e aqueles que vieram também em busca de conhecimentos, assim como nós, Senhor. Ilumine a todos nós e que tenhamos todos um bom estudo. Que assim seja. Vamos lá, os tempos são chegados. Então, nosso estudo anterior, nós falamos no finalzinho do livro A Gênese, que retratava as predições do Evangelho, que ele fala da mudança da terra, do juízo final, e ficou bem claro que esse final não é o final da raça, muito menos o final do planeta, é o final do mal na terra. Então isso tem um tempo, para isso tem um final. E esses são os momentos, e hoje nós vamos estudar os tempos são chegados. Dizem-nos de todas as partes que são chegados tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não têm a menor importância. Aos seus olhos, não passam da expressão de uma crença pueril, ou seja, inútil, destituída de fundamento. Para a maioria dos crentes, porém, crente na condição de crer. Para a maioria dos crentes, porém, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes pronunciadoras da subversão, que seria a revolta, das leis da natureza. Então há um grupo que pensa que vai vir um tsunami, que vai sair levando tudo, que vai ter fogo, que vai incendiar, que vai vir uma carruagem de fogo não sei da onde, e que Jesus vai rasgar o meio do céu. Então aí, como ele diz, ou de uma forma mística ou de uma forma sobrenatural. O sobrenatural é fora das leis da própria natureza. Ambas as interpretações, tanto os incrédulos quanto os crentes, são igualmente errôneas. A primeira, que é quem? Muito bem. Porque implica a negação da providência. A segunda é quem? Porque tais palavras não pronunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência, é a ação de prever, que não se desmente nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar, desde logo, toda ideia de capricho, por ser inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser
Na marcha do conjunto. Tudo está acontecendo na hora exata, no momento exato. Isto posto, essa introdução, diz Kardec, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele, o globo, progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, o planeta, falando do planeta mesmo. E ele evolui moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Porque é muito comum, quando nós falamos de mundo espiritual, a gente pensar algo fora da Terra. Quando nós estamos falando de colônias espirituais, colônias, o que nós poderemos falar? Colônias são espaços transitórios para os espíritos que estão o quê? Na erraticidade. Está na erraticidade por quê? Porque esse espírito ainda terá que reencarnar. Então ele fica na erraticidade, vinculado ao planeta ao qual ele está encarnando. Então eu não vou sair daqui para uma erraticidade de Júpiter. Eu vou sair daqui e vou permanecer na erraticidade vinculada ao planeta Terra. Então essa evolução ela ocorre no globo terrestre, o próprio sistema. Por exemplo, se você olha hoje o planeta, é igual de 2.500 anos atrás, o planeta. Nós temos hoje construções, ele está no processo de evolução, de reforma, evoluindo intelectualmente. E a mesma coisa é a evolução, é a lei do progresso. O progresso é uma lei. Quando nós estamos falando de leis naturais, nós estamos falando de leis divinas. Isso está no Livro dos Espíritos. Leis naturais são leis divinas, são leis que regem o universo. Então, tudo que é uma lei natural é uma lei divina. Fugiu do natural, deixou de ser uma lei. Não é divina. Então, quando se fala em lei natural, nós estamos falando de leis divinas. A lei do progresso é uma lei natural, é uma lei divina. Então, ninguém vai regredir, você pode parar. Mas o planeta, ele também está submetido a essa lei do progresso. Cada coisa no seu tempo, cada coisa no ciclo. Tudo isso administrado por essa lei que rege o universo. Então ninguém volta para trás. Essa lei vai. E quem não acompanhou, não tem problema. Você vai sair daqui, vai para um planeta que está dentro da tua condição moral, porque tu te comporta como um ser primitivo, tu vai habitar um planeta primitivo. Se tu ainda puxa o cabelo da tua irmã, do teu irmão, vai viver num planeta primitivo. Mas o intelectual, tu aproveita e ajuda os irmãos a desenvolver. Mas moralmente vocês estão no mesmo nível. Mas esse progresso aqui, ele continua. Não vai retardar porque meia dúzia não quer. Que é uma lei. Então você vê que existe uma programação de ordem divina, ok? E ele diz: ele, o planeta, progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam, o planeta. Esses dois progressos se realizam paralelamente, visto que a perfeição da habitação guarda relação com a do habitante. Porque à medida que você vai desenvolvendo a sua intelectualidade, a sua moral, a habitação que tu está inserido também vai se modificando. Entra na casa de um ser primitivo e entra na casa de um ser intelectualizado, tu vai ver a diferença. Fisicamente, o globo terrestre tem sofrido transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável,
por seres cada vez mais aperfeiçoados. A gente pode acompanhar até as placas, né? Elas não vão se soltando, vão se aglomerando, vão se unindo, formando novos continentes. Tudo isso é uma transformação que o globo também vai passando. E ela está parada? Sempre em movimento, sempre em transformação. Gente, nada em a natureza está parado. O único ser que se dá o luxo de parar somos nós. Só eu, espírito, que fico parada. Parada entre aspas, porque o capetinha dorme aqui, mas o espírito não para, porque nada em a natureza para. E o teu organismo, apesar de aparentemente você está parada, mas a força que existe dentro de você, esses princípios inteligentes que estão em você, estão todo o tempo trabalhando. Em a natureza, nada para. Por isso a fala do nosso Senhor Jesus: meu Pai trabalha e eu também trabalho. Então nós estamos aqui sentadinhos, a cabeça funcionando, o espírito trabalhando, e cada célula no meu organismo é um ser inteligente. Gente, é um universo. Você imagina que em cada célula existe um princípio inteligente já. Então só no meu corpo tem bilhões de futuros espíritos. Você entende por que eu não tenho o direito de matar o meu corpo, que não é meu? Ele é um templo. Ele é um templo de Deus. São princípios que começou no mineral, que passou no reino monera, que vai para o vegetal, que vai para o animal. Então, no meu próprio corpo já existem bilhões. Papai nunca para de criar. Tem comprovado, então, a ciência. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Abrandamento. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sobre a ação das forças materiais. Os homens concorrem para isso pelos esforços da sua inteligência. Saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. Você imagina hoje de manhã eu conversando com a minha irmã que está no outro continente. Ela me via e a gente almoçando e ela lá acompanhando. Então isso é o quê? A própria inteligência do homem facilitando a nossa vida aqui na Terra. À medida que vai desenvolvendo esse duplo progresso. Qual é o duplo progresso? Moral, a raça, e físico, falando da evolução do... Esse duplo progresso se executa de duas maneiras. Uma lenta, gradual e insensível. A outra por meio de mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Então, volta lá que eu li esse primeiro. Em duplo progresso se executa de duas maneiras. Uma, lenta, gradual e insensível. A outra, por meio de mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos subordinados quanto às particularidades, ao livre-arbítrio dos homens, são, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque estão submetidas a leis, inclusive da ação e da reação, como as que se operam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. Se o homem vier aqui usando seu livre-arbítrio, ele derruba toda essa mata. Trouxe um problema seríssimo para a sociedade que vive naquele ambiente. Sim, ele pode até plantar, mas ele está submetido às leis da natureza. Vai ter que esperar plantar, germinar, até... Ele não tem como reconstruir. Ele utilizou o livre-arbítrio e está submetido às leis. Fatais em seu conjunto, porque estão submetidos a leis.
como as que se operam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. É por isso que o movimento progressivo se efetua às vezes de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou a uma nação. De outras vezes ela é geral. Porque às vezes um grupo progride e o outro permanece. E tem situações que é algo que mudança geral. Em verdade, quando ele coloca aqui, esse duplo progresso se executa de duas maneiras, ele não está se referenciando aí ao globo e ao espírito, mas o duplo progresso do globo e o duplo progresso do espírito. Porque o que acontece? Vamos pegar esse duplo aqui assim, ó. Vamos pegar fisicamente falando, do planeta Terra. A transformação do planeta pode ser lenta, gradual e insensível, que nós podemos ver aí o movimento das placas, ninguém percebe nada. A outra por meio de mudanças bruscas, aí quando vem quando ele faz o movimento e vem aí um grande tsunami, acontece um temporal muito grande que vai arrancando árvore, vai mudando tudo do lugar, não tem condições. Ou então quando de repente estoura um vulcão que vai, são mudanças o quê? Bruscas. A mesma forma de ordem moral. Por exemplo, nós aqui nós fazemos mudanças lentas e quase nem percebemos, tão lenta que é. Mas se nós vamos pegar uma Maria de Magdala, um Paulo de Tarso, brusco. Porque se nós entendermos aqui, fica submetido a quê? Não, toda mudança moral é lenta. Não é isso não. Se quiser, vai rápido. Durante muito tempo no nosso movimento, uma época que eu estava estudando muito psicologia, as pessoas meio que inverteram um pouco. Rotularam que toda mudança era lenta. E que tudo tinha que ser no seu tempo. Pera lá, alto lá, mas no tempo de quem? Justifica, ainda não está no meu tempo. Não está no meu tempo, já está até atrasado, porque nós somos espíritos milenares. É eu fazer a hora para acontecer. Então nós vamos pegar em Maria de Magdala essa mudança brusca. Então existem duas formas de mudança. Essa lenta, que normalmente é a que nós escolhemos, vai em cima da formiga, ou então essa brusca, porque o que os espíritos dizem? Que se nós quiséssemos, iríamos fazer grandes mudanças. O que nos falta é a firme. Nós tivemos aqui no Haiti, que houve foi um terremoto, né? A mudança ali radical, né? Uma mudança brusca, fisicamente falando, que acabou atingindo na vida social deles como um todo. Isso que diz, olha, esses movimentos, voltei um pouquinho, esses movimentos subordinados, quanto às particularidades, ao livre arbítrio dos homens, são, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque estão submetidos a leis, como as que se operam na germinação, e ele deu um exemplo. É por isso que o movimento progressivo se efetua, às vezes, de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou uma nação, de outras vezes é geral. O que para uns vai rápido, para outros vai o quê? Bem lento. Por isso que essa mudança não é algo total, ela se torna o quê? Parcial. Um consegue, o outro consegue, o outro não, porque é o uso do livre-arbítrio. Todo esse movimento é de aprendizado, devemos aprender. Ele finaliza o item 2 dizendo assim: o progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são obra da eterna sabedoria e da presciência, né, que prevê o futuro, né, da presciência divina, tudo que é feito dessas leis resulta da vontade de Deus. Porque se for deixar na mão do homem, nós estaremos ainda batendo pedra na pedra. Existe uma lei que empurra. Como é que ele faz? Enxertia divina. Manda Sócrates, vai Platão, vai o Einstein, vai uma Madre Teresa, vai uma Irmã Dulce, vai um Chico Xavier, vai um Kardec, vai um João Evangelista, vai um Lutero, vai um Francisco de Assis. E na ciência, vai um Galileu Galilei,
vai um Einstein, entendeu? Vai mandando esse povo, isso é enxertia divina. Esse povo que desenvolveu bastante a intelectualidade, que está à frente na ciência, são seres de outros sistemas, às vezes, de outros planetas, que a misericórdia vai à Terra como enxertia divina, porque é da lei esse progresso. Tanto na ciência, na moral, na filosofia, é necessário esse desenvolvimento. Então isso daí é a vontade do Pai, isso é lei, a lei do progresso. E ainda tem assistência espiritual, a bem nos ajudar. Por isso é que ele diz, tudo que é feito dessas leis resulta da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados, como se pode dizer também que, em tal estação, eles chegam para a maturação dos frutos e sua colheita. E tudo em a natureza é cíclico, tudo tem um período. Então não é assim, quando é que a humanidade vai chegar? Quando eles quiserem. Não. Existe um ciclo, fechou um ciclo, fechou. É um novo ciclo. É uma lei. Então o Papai do Céu não para. Eu vou parar esse ciclo aqui para esperar a conceição. Vai para outro. Então nós estamos submetidos a essas leis, esse tempo, esse ciclo. E nós observamos isso na natureza. Acabou a primavera, acabou. Ela nem vai mais nem menos, é um ciclo. É um período que termina e que começa. Terminou a primavera, vem o verão berrando, não tem jeito. Terminou o verão, vai vir quem? Começa a cair as folhas, se preparando para o inverno. É um período, é um ciclo. Tudo, o dia, a noite, e assim a nossa evolução, tanto do planeta quanto a nossa evolução moral. Por isso o nome, os tempos são chegados. Está finalizando um ciclo e começando um novo ciclo. Nós estamos iniciando um novo ciclo. Então esse início de novo ciclo é aquele período que nem é mais de madrugada e ainda nem é de manhã. Está ainda naquele momento que nem é o verão e nem o outono. Tá? Hora chove, hora dá um vento, ainda não fixou a estação. Então nós estamos nesse momento de transição. Aqui ele vem, Kardec. Pelo fato de ser inevitável o movimento progressivo da humanidade, pelo fato de ser o quê, meus irmãos? Inevitável. Ninguém segura. Porque está na natureza, é uma lei. Não se segue que Deus lhe seja indiferente e que, depois de ter estabelecido leis, se haja recolhido a inação, que seria a inércia, deixando que as coisas sigam sozinhas o seu curso. Sem dúvida, suas leis são eternas e imutáveis, mas porque a sua própria vontade é eterna e constante, e porque o seu pensamento anima todas as coisas sem interrupção, é por isso. Não é só porque ele criou a lei e está parado, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, o pensamento dele está em tudo. Nós estudamos muito isso quando nós vamos estudar os fluidos. Por isso que ele diz aqui, sem dúvida suas leis são eternas e imutáveis. Mas por que elas são eternas e imutáveis? Porque a sua própria vontade é eterna e constante. Porque o seu pensamento anima todas as coisas, é ele que movimenta. Por isso nós falarmos que Deus, além de eterno, ele está em todos os lugares. Ele é o que? Onipotente, onipresente. Tudo que é oni é Deus. Isso. Você imagina que o que nós aprendemos no Espiritismo? Quanto maior a evolução do Espírito, maior o seu poder de irradiação. Agora pense em Deus. A irradiação não dá nem para a gente pensar. E Ele está em tudo.
Esse pensamento que em tudo penetra, nos fluidos, ele vai chamar o fluido do hálito de Deus, do pensamento de Deus, da vontade de Deus. O fluido que está em tudo. Tudo está mergulhado no fluido. Esse pensamento que em tudo penetra é a força inteligente e permanente que mantém a harmonia em tudo. Olha aí, ó. É a força inteligente e permanente que mantém a harmonia em tudo. Se ele deixasse um só instante de atuar, o universo seria como um relógio sem pêndulo regulador. Não teria hora, estaria tudo parado. É um relógio, mas não tem, você não sabe que horas é, não tem nada. Não tem nada. Deus vela, pois, incessantemente pela execução de suas leis. E os espíritos que povoam o espaço são seus ministros, encarregados de atender aos pormenores, dentro de atribuições que correspondem ao grau de adiantamento que tenham alcançado esses espíritos. Você tem capacidade de administrar isso, vai administrar. Você tem capacidade. Então, esses são os ministros de Deus. Por que Kardec está colocando isso aqui, falando de Deus? Ele está trocando em miúdos, dizendo bem assim: ei, não é bagunçado não. Ei, isso aqui tem dono. Ei, isso aqui não está submetido à tua vontade não. Isso aqui tem regras. É isso que Kardec está querendo dizer nessa introdução aqui. Tem um Deus, tem ciclos, e detalhe, e tudo está programado. Nada está acontecendo, você imagina, de surpresa. Imagina Deus, aconteceu isso, nem imaginava. Porque às vezes os nossos comportamentos é como se Deus estivesse boiando. Quando o povo fica desesperado, gente, 2012 foi uma confusão. O povo estava dizendo, que venderam de livro especulativo, meu Deus, era espírita comprando, e não sei o que, e a transação. Devia ter lido a Gênesis, pronto, já está aí. Desde 1868, tudo aqui, olha. Se tivesse lido, tinha passado 2012 mais tranquilo. Ficou todo mundo desesperado. Para você ver, né? Então, é por isso que às vezes nós somos firmes, às vezes, nessa... Gente, vamos estudar as obras básicas. Deixa de ler coisa com nada dentro. Se lê a obra básica, você deixa de ser marionete nas mãos de espíritos brincalhões, encarnados e desencarnados. Espíritos pseudo-sábios nós vamos encontrar em todos os lugares, inclusive dentro do espiritismo, e em todos os tempos. Então é entender que a codificação espírita está pautado nas 5 obras básicas: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. É pouco, tem a Revista Espírita. É pouco, tem Viagem Espírita. É pouco, tem o Espiritismo na sua mais simples acepção. Quer mais? Tem o que é o Espiritismo. Então, ou seja, tem muito material. Mais 450 obras de Chico, fiéis à doutrina dos Espíritos. Então, ou seja, o que nos falta é estudar. O universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável, ou seja, que não tem como medir, acionado por um número incontável de inteligências e um imenso governo, no qual cada ser inteligente tem a sua cota de ação sob as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda parte a unidade divina. Qual é a unidade? Qual é o ensino? Qual é a unidade divina? O amor. Tudo submetido a essas leis. Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. Já viu um planeta bater no outro?
Algum planeta se soltou da órbita, foi dar uma volta porque estava estressado e voltou. Existem leis regendo tudo isso, submetido, ninguém foge de lugar nenhum, não. O Sol faz o seu serviço, os planetas fazem o seu serviço, cada um orbitando dentro da sua órbita, tudo funcionando. Cada ser inteligente tem a sua cota de ação sob as vistas do soberano Senhor, né? Cuja vontade única mantém por toda parte essa unidade. Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. Onde nos parece existir perturbações, o que há são movimentos parciais e isolados, que nos parecem irregulares apenas porque a nossa visão está o quê? Então, quando eu olho para o movimento moral do Brasil, eu acho que isso é algo que está o quê? Irregular, mas não está não. Está bem regular. Porque nós só estamos vendo aqui, como ele disse, nós só conseguimos abranger o agora. E isso para tudo, inclusive para um cataclismo que está acontecendo. Se lhes pudéssemos abranger o conjunto, veríamos que tais irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam com o todo. Então, repito a música: segura na mão de Deus e vai. Confia. E se eu morrer? Não tem problema, vai para o mundo espiritual, depois programa uma nova encarnação. Mas que tudo está certo, tá. Jesus já disse onde é a mão dele, onde está, né? Até aqui, a humanidade tem realizado incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. Imagina qual é? Fazerem que reinem entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Hoje, o que nós estamos encontrando? Pessoas com tudo e pobres. Pobres de alegria, pobres de paz, pobres de sossego. Porque o que acontece, gente? Eu pautei na minha vida que felicidade é ter o emprego, ter a casa, né? O emprego aquele que eu busquei a vida inteira, a casa, o carrão. E aí eu alcanço tudo isso, mas eu não tenho isso aqui, ó, que ele fala: bem-estar moral. Me faz lembrar, ouvindo essa semana, Momento Espírita, um jovem, não tão jovem assim, mas um homem já casado, com filhos, bem financeiramente, procurou o Chico e disse: Chico, eu tenho tudo o que um ser humano deseja, mas vivo numa tristeza constante. Emmanuel, ao lado do Chico, disse assim: pergunte a ele há quanto tempo ele não proporciona felicidade a alguém. Então faltava para ele o quê? Caridade, fraternidade, solidariedade. Porque é esse movimento aqui que nos assegura o bem-estar moral. Todo aquele que quiser salvar a própria vida, perdê-la. A vida física, a vida do ter. Então nós vamos observando o que? Como diz Khalil Gibran, é querer pegar o osso, enterrar em areia. Só que a areia é movediça. E é o que nós fazemos com as coisas da terra. É ridículo ainda. É ridículo. É tão ridículo porque nós sabemos que não vamos ficar aqui. Nós sabemos que nós não vamos levar absolutamente nada. Por que acumularmos tanto? Então, chega a ser infantil você encontrar pessoas que acumulam bens
acumulam desesperado, como se é justamente pegar o osso e enterrar em areia. Só que ele não sabe que essa areia é movediça. Não vai ficar com ele. E há quem diga: enquanto eu estiver aqui, estarei usando. Sim, e pagarás um preço muito alto por isso. Porque todo esse material que te foi concedido era para o teu adiantamento moral. E tu usaste todo esse material para te destruir moralmente. Então isso mostra essa imaturidade. Então a fala de Kardec aqui, resta-lhes ainda, ou seja, o homem desenvolveu muito intelectualmente, mas resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. Fazerem que reine entre si a caridade, fraternidade e solidariedade, que eles assegurem o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, resquícios de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo que comportavam, hoje seriam um entrave. Então, antes você se garantia dando dízimo lá para a igreja, pronto, tu ganhou o reino do céu. Tu vai ali, tu te confessa, tu já está perdoado de todos os teus pecados. Hoje isso não compete mais. Pode ter dado certo lá atrás, esse processo da evolução hoje não dá mais. Nós estamos vivendo um período do maior índice de depressão, levando ao suicídio. O maior índice de um entristecimento, solidão. E eu falo de solidão, não é de estar sozinho, é de se sentir só, mesmo que acompanhado. Então isso é a falta desse caridade, fraternidade, solidariedade. Eu costumo dizer que basta servir uma mesa de alimento no horário do lanche. Ninguém lembra de ninguém, vai se atropelando. Coloca 140 pessoas, sai um empurrando o outro, se atropelando, cada um queria pegar. Isso já mostra a nossa condição moral. Nós nem olhamos para ver se tem alguém de cabelinho branco por perto. Então, para você ver ainda o nosso, como nós somos o quê? Egocêntricos. Solta um monte de cachorrinho e uma latinha ali para ver se ele vai dizer: não, vai lá, você primeiro, não vai lá. O que eles vão fazer? Vão voar em cima. A não ser que sejam adestrados. Tem agora alguns que são adestrados, eles vão um a um, né? Quando é adestrado. Então, nós ainda, eu peguei esse exemplo simplório, mas para mostrar ainda a nossa condição egocêntrica. Entendeu? Ainda não há esse movimento de fraternidade, solidariedade e caridade. Por isso que Kardec coloca, resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. Ou seja, tem muito trabalho a fazer ainda em nós. É igual ter uma fila de 8 pessoas e o seu pai é o nono para operar. Se você conhecer o diretor e vai passar. É a frase do nosso Emmanuel para Chico: acaso a dor Xavier é maior do que a dor Silva? Mas nós sabemos que isso acontece constantemente. Vamos lá finalizar aqui. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, né? Então, o homem já não necessita somente de desenvolver a inteligência, mas de elevar o sentimento. Para isso, faz-se preciso destruir tudo que superexcite nele o egoísmo e o orgulho. Qual é a palavra que ele usou? Destruir. Mas de elevar o sentimento. Para isso, faz-se preciso destruir tudo que superexite nele o egoísmo e o... Você imagina o Chico? Nós vamos estar sempre citando ele, é um que próximo, né? As pessoas que procuravam Chico, todas diziam a mesma frase: nós nos sentimos importantes ao lado dele. Então ele não tinha preferências. Porque é fulano que está chegando, querido amor. Do mesmo forma que ele atendia o fulano, ele atendia o ciclano. Da mesma forma que ele atendia o presidente da república, ele atendia a lavadeira lá do campo. Daí a historinha do Jorge, contada, né?
E ele pedia para o Jorge contar a história, né? Jorge beijava, ele abraçava, porque não tem. Então, isso já é uma atitude de fraternidade, de amor e de caridade. Tal período em que vão entrar de agora em diante e que marcará uma das fases principais da humanidade. Você imagina há 70, 80 anos atrás, você sabia o que era um voluntário? Voluntário. Instituições, né, há 300, 400 anos atrás, podemos ver, na época do nosso Senhor Jesus, no ano de 34, a primeira instituição a ser fundada foi o quê? A Casa do Caminho. Não existia. Então, ao longo, hoje fazer caridade já dá ibope. É chique. Hoje as faculdades acabam orientando os seus alunos, os seus participantes, os seus discípulos, vamos dizer assim, a realizarem um trabalho caritativo na faculdade. As empresas já começam a ter essa preocupação até para descontar no imposto. Então, ou seja, e hoje dá inclusive ibope no Face, faz a caridade, põe a foto do Face que tu fizeste, a caridade. Então, ou seja, hoje virou moda. Que bom! Um grande empresário, às vezes um popstar, para ele até se autoafirmar, ele tem que mostrar que ele está fazendo a caridade. Então isso hoje, há um tempo atrás. Então isso é o quê? Isso é isso aqui, olha. Tal período em que vão entrar de agora em diante e que marcará uma das fases principais da humanidade. Esta fase que neste momento se elabora, e a obra é de 1868. É o complemento indispensável do estado precedente, como a idade viril. Viril é o que? Adulta, né? É o complemento da juventude. Ela podia, pois, esse período, ser prevista e predita com antecedência. E é por isso que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados. Então já entendemos que essa mudança é uma mudança de conduta moral. Fica claro, gente, isso. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento ao Senhor. E nesse momento, Senhor Jesus, deixando a alma falar, o nosso sentimento é de gratidão, Jesus. E hoje, nessa tarde, percebemos o quão pouco ou absolutamente nada de ordem material para nos fazer feliz. O que nos foi ofertado nessa tarde foi o alimento espiritual, foi a Tua palavra, as lições do mundo maior, nos convidando à renovação, à fraternidade, à caridade, à benevolência. Foi a convivência, Senhor Jesus, com os amigos, irmãos queridos, que estão conosco nesta encarnação, labutando e com o mesmo desejo do estudo e da renovação. São muitos recursos, Jesus. É muita atitude de amor para com cada um de nós. É um abraço sempre a nos proporcionar o aconchego e a vontade de perseverar contigo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis. Ajuda-nos a sabermos proporcionar e devolver a gratidão, porque muito recebemos. E essa gratidão, Jesus, é a nossa atitude de um aluno que se esforça para viver os ensinos do Mestre. Muito obrigada, amor de nossa vida. Muito obrigada, amor querido.
Muito obrigado a todos vocês, amigos espirituais, que nos envolve sempre com tanta amorosidade e carinho. E que nós possamos, Senhor, permanecer na Tua paz e permanecer contigo. Dai-nos força, Senhor.